vamos lá para o nosso estudo do dia. Hoje, dia 22, nós estamos no nosso 40 dias de jejum e oração, não é? E hoje o tema do dia é criado para se tornar semelhante a Cristo. E o texto está em Romanos capítulo 8, versículo 29, que diz o seguinte: Deus já sabia o que ele faria desde o início. Ele decidiu desde o princípio moldar a vida daqueles que o amam com os mesmos parâmetros da vida de seu filho. Nele, vemos a forma original planejada para a nossa vida. Uau! Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Desde o princípio, o plano de Deus tem sido fazê-lo à semelhança do seu Filho Jesus. Ele é o seu destino e é o terceiro propósito para a sua vida. A terceira razão por que Deus criou você, não é? Para adorá-lo, a primeira, para você fazer parte da família dele, a segunda, e agora para você se parecer com o Filho. Que é isso, minha gente? Deus anunciou a sua intenção na criação. Olha o que a Bíblia diz. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Em toda a criação, somente você foi feito à imagem de Deus. Esse é o grande privilégio. Não sabemos tudo que essa frase abrange. Imagina, não sabemos, mas conhecemos alguns dos aspectos que ela inclui, tal como Deus, como seres espirituais, nós somos. Nosso espírito é imortal e sobreviverá ao nosso corpo. Nós somos inteligentes, podemos pensar, ponderar, solucionar problemas. Como Deus, nós nos relacionamos. Podemos dar e receber amor verdadeiro e somos dotados de consciência moral. Nós podemos discernir entre o certo e o errado, o que nos torna, inclusive, embora semelhantes a Deus, responsáveis por nós mesmos diante de Deus. A Bíblia diz que todos detêm parte da imagem de Deus, mas a imagem está incompleta. A imagem foi danificada e distorcida pelo pecado. Então Deus enviou Jesus para restaurar a plena imagem que havíamos perdido. As pessoas usam frequentemente a expressão tal pai, tal filho, não é? Desculpa aqui a grosseria da expressão, mas a gente costumava dizer cara de um, focinho do outro. Bom, tudo bem, desculpa lá, mas não é assim? Bom, a gente usa isso para refletir a semelhança familiar, a semelhança paterna, materna. Olha, quando um pai vê a sua imagem em seus filhos, honestamente, isso o agrada. Deus também quer que seus filhos tenham a sua imagem e semelhança. A Bíblia diz: você foi criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade. Deixe-me ser absolutamente claro. Você jamais se tornará igual a Deus, ou mesmo um Deus. Essa mentira arrogante é a mais antiga tentação de Satanás. Satanás prometeu a Adão e Eva que, se seguissem o seu conselho, diz a Bíblia, seriam como Deus. É verdade que muitas religiões e filosofias ainda promovem essa velha mentira. Então é bom ficar esperto. Deus não quer que você se torne um Deus. Ele quer que você assuma valores, atitudes e caráter próprios dele. Quer que você cresça espiritualmente, se torne semelhante a quem? Ao seu Filho, a Cristo. Tornar-se semelhante a Cristo não significa, entretanto, perder a personalidade ou se tornar um clone autômato, não é? Uma vaquinha de presépio. Não. O cristianismo ocupa-se da transformação do caráter, não da personalidade. Você é uma pessoa, uma persona.
você tem a sua personalidade e Deus não quer mexer nisso aí. Agora, no caráter, ele quer sim que a gente se pareça mais com seu filho. Deus nos dá o nosso tempo na terra para construirmos e fortalecermos o nosso caráter para o céu. A obra do Espírito Santo de Deus em você, olha só, é tarefa do Espírito Santo produzir um caráter semelhante ao de Cristo em você. Você não está sozinho. A Bíblia diz: conforme o Espírito do Senhor opera em nós, tornamo-nos mais e mais como Ele e refletimos a sua glória cada vez mais. O processo de transformação pelo qual nos tornamos mais semelhantes a Jesus é chamado de santificação. E esse é o terceiro propósito da sua vida sobre a terra. Parece meio complicado, mas é possível. O próprio Deus diz: sede santos. A Bíblia diz: sede santos, como Deus é santo. Você não pode reproduzir o caráter de Jesus por seus próprios esforços. Claro, decisões de ano novo, força de vontade e as melhores intenções não são suficientes. Somente o Espírito Santo de Deus tem o poder de realizar as transformações que Deus deseja para a sua vida. A Bíblia diz: Deus está operando em você, dando-lhe o desejo de obedecê-lo e o poder para fazer o que lhe agrada. E como é que isso acontece assim na vida real? Não é no arroz com feijão, no preto e branco da vida. Simples, pelas escolhas que fazemos. Nós escolhemos fazer a coisa certa nas diversas situações de nossa vida e confiamos no Espírito Santo para nos dar força, amor, fé e sabedoria para fazê-la. Então, primeiro você decide, depois vá e fala: pelo amor de Deus, Espírito Santo, me ajuda na decisão que eu tomei, porque é a vontade de Deus. Uma vez que o Espírito de Deus vive dentro de nós, você é templo do Espírito Santo. Essas coisas estão sempre à disposição quando pedidas. Então pode pedir. Devemos cooperar com o trabalho do Espírito Santo. O Espírito Santo libera poder no momento em que você obedece e dá um passo de fé. Deus espera que você haja primeiro. Gente, é sempre assim. Pisa na água, o mar se abre. É assim, é fé. Não espere sentir um poderoso, não é verdade? Algo poderoso. Não espere se sentir confiante. Não, agora eu estou sentindo. Não espere isso. Siga adiante da sua fraqueza. Aliás, admita. Nós temos estudado aqui, vamos admitir nossa fraqueza, mas vamos dar um passo de fé, fazendo a coisa certa, a despeito de seus medos e sentimentos. É assim que você coopera com o Espírito Santo e essa é a forma que o seu caráter se desenvolve, tornando-o semelhante a Jesus. Paulo explica em Efésios 4, 22 e 24 os 3 deveres para nos tornarmos semelhantes a Cristo. Primeiro, devemos abandonar nossa antiga maneira de agir. Diz a palavra de Deus: tudo referente àquela forma antiga de viver tem que ir embora. Está completamente corrompida. Livre-se dela. Em segundo lugar, devemos mudar nossa forma de pensar. Desde que o Espírito transforme sua maneira de pensar, diz a Bíblia. A Bíblia diz que nós somos transformados pela renovação da nossa mente. E em terceiro lugar, precisamos adquirir o caráter de Cristo ao desenvolver hábitos novos e dignos de Deus. O caráter é basicamente a soma dos hábitos. É como você habitualmente age, então vai mudando devagarinho, não é? Vai se adaptando a essa nova realidade de filho, desejoso de agradar a Deus. Deus usa a sua palavra, as pessoas e as circunstâncias para mudar você. Então não é um esforço isolado. A palavra de Deus supre a verdade de que precisamos crescer. Os filhos de Deus suprem o apoio que precisamos para crescer. E as circunstâncias
suprem o ambiente que precisamos para pôr em prática as características de Cristo. A maturidade espiritual não é uma busca individual e solitária. Você não pode crescer à semelhança de Cristo em isolamento, sozinho, ermitão. Não dá. Você deve ter à sua volta pessoas para interagir com elas. Nós já estudamos sobre isso. Não é uma coisa tão simples, não. Às vezes, bom seria ficar sozinho, mas dessa forma você não cresce. Você não pode ser semelhante a Jesus na prática sem que haja relacionamento com outras pessoas. Lembre-se, está tudo em torno do amor. Amar a Deus e amar os outros. Tornar-se semelhante a Cristo é um longo processo de crescimento. A maturidade espiritual não é instantânea nem automática. É um desenvolvimento que durará o resto da sua vida. A respeito desse processo, Paulo disse: isso irá continuar até que sejamos maduros como Cristo e sereis iguais a Ele. Deus está muito mais interessado em quem você é do que no que você faz. Presta atenção. Deus se preocupa muito mais com seu caráter do que com a sua carreira. Porque você levará o caráter para a eternidade e não a sua carreira. Para você pensar, fui criado para me tornar semelhante a Cristo. Um versículo para você memorizar durante o dia hoje, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, que diz o seguinte: conforme o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamo-nos mais e mais como Ele e refletimos ainda mais a sua glória. E como sempre terminamos deixando uma pergunta, aí vai a pergunta para você pensar, para você meditar no dia de hoje. Hoje, em qual área da sua vida você precisa rogar pela operação do Espírito Santo para se tornar mais semelhante a Cristo? Em que área você precisa de ajuda do Espírito para se parecer mais com Jesus? Vamos orar? Pai querido, Deus maravilhoso, muito obrigado pelo dia que nos dá, segunda-feira começando. Pai, nós temos muitos desafios, é vida que segue. E nós precisamos da Tua segurança, do Teu amor. Precisamos sedimentar no nosso coração a promessa de que o Senhor estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, hoje é um dia desses todos os dias que o Senhor prometeu estar conosco. O Senhor não volta atrás no que falou. Então a nossa oração é que o Teu Espírito Santo, que habita no coração daqueles que têm a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, possa ser de verdade ouvido, uma vez que é papel do Espírito Santo falar, nos ensinar, nos corrigir, nos dirigir, nos consolar, que nós possamos ouvir a voz de dentro antes de qualquer outra voz, diante dessa semana que nos espera. Eu rogo que pelo Teu amor, a Tua boa mão se faça presente sobre a vida de cada um dos Teus filhos e que em seus corações, que em suas vidas, que em seus relacionamentos, em suas famílias, haja paz, prosperidade, alegria, contentamento, conforto, ousadia, destemor, segurança, fé, poder para enfrentar, coragem para encarar a vida do jeito que a vida vem. Eu sei, Pai querido, que tem gente que ouve essa palavra e está vivendo um momento muito duro, Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor realmente nos faça compreender que uma vez tirado da escravidão do pecado, do Egito, nós estamos no deserto, e o deserto não é um lugar fácil, não é um lugar onde se para, mas é um lugar temporário, porque o Senhor nos leva para a terra prometida. Esta é a garantia da sua palavra sobre a vida de todos os seus filhos. Eu os abençoo, portanto, Pai querido, com o poder do Senhor, com a graça e a misericórdia do Senhor. Encha cada pessoa com coragem, com ousadia, Pai, que os seus anjos que vão à nossa frente possam, Pai querido, estar tornando possível todos e impedindo todas as distrações
impedindo todos os dardos de Satanás, todos os laços do diabo, Pai querido, contra as nossas vidas, para que nós possamos ver quem somos e possamos ver o Deus que temos. E dentro dessa ideia, com o caráter de Jesus, viver livres, viver leves, viver seguros, mesmo que seja no meio de uma guerra, mesmo que seja no meio de um deserto. É a minha oração, é a minha bênção, e eu os abençoo, não porque posso, mas, Pai querido, declarando as tuas bênçãos, já preparadas nos lugares celestiais antes que nascêssemos, para aqueles que te amam e te buscam em espírito e em verdade. Assim oro, a todos abençoo, e essa bênção eu ministro no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, a quem pretendemos nos assemelhar. Em nome de Jesus. Amém. Amém.